Quando a gente termina One Piece 1189, a sensação é uma só. O perigo não é só o Luffy morrer. O capítulo mostra que Imu ainda está usando armas que moldaram o mundo de One Piece, e isso muda o tamanho da luta inteira. A gente já começa com o Luffy no pior cenário possível. Ele foi perfurado por Imu, mas esse golpe não é só uma ferida, não é só sangue. E também não é aquele momento clássico em que o Luffy cai, apanha e depois volta rindo. A espada de Imu drena a energia vital. Enquanto o Luffy tenta resistir, a vida dele vai sendo sugada aos poucos. Por isso, o Gear 5, que normalmente vira qualquer batalha do avesso, aqui não resolve tudo sozinho. O Luffy não está só machucado, ele está sendo drenado por dentro. E dá para sentir que a cena quer deixar a gente desconfortável. Os aliados percebem isso na hora. O Sop nota que o hack do Luffy despencou. Quando o hack cai desse jeito em One Piece, não parece só energia acabando. Parece a vontade do personagem sendo esmagada, como se Imu estivesse atacando justamente aquilo que mantém o Luffy de pé. Pouco depois, o próprio Imu confirma o que está acontecendo. A arma cravada no Luffy absorve vida. E ele não trata isso como um golpe final rápido. Ele provoca, ele observa, quer saber quantas vezes ainda precisa perfurar o Luffy até matar. Imu não está só vencendo, ele está desmontando o Luffy pouco a pouco. Para mim, é isso que deixa essa cena tão pesada. Não é o Luffy apanhando, é o Luffy sendo apagado aos poucos. A provocação fica ainda pior quando ele chama o Luffy pelo nome completo. Monkey D. Luffy. Esse nome incomoda demais. Quando Ace e Sabo entram na conversa, a ameaça deixa de ser só contra o corpo do Luffy. Ace morreu batendo de frente com o mundo. Sabo carrega a chama da revolução. Luffy carrega o D, Nika, e tudo que Imu parece querer apagar. Para Imu, Luffy não é só um pirata forte. Ele é mais um nome dessa resistência que o mundo tentou enterrar. Daí Oda corta para o passado. Enquanto o Luffy está sendo destruído no presente, a história volta para anos antes, quando Shanks tentou impedir Loki de transformar luto em guerra. Loki queria vingança por Harold, queria fazer alguém pagar pelo pai e pelos soldados mortos. Shanks não tenta apagar a raiva dele. Ele tenta apontar essa raiva para o alvo certo. Loki acha que o inimigo é o governo mundial. Shanks leva a conversa para outro nível. Quem estava manipulando Harold de verdade? A resposta é o ponto mais absurdo do flashback: o rei do mundo. E repara, Shanks não parece surpreso. Ele fala como alguém que já viu coisa demais. Alguém que entende que existe uma força acima do governo mundial e que enfrentar esse poder no impulso é pedir para ser destruído. Loki, claro, reage do jeito mais Loki possível. Se existe um rei por trás de tudo, esse rei vira o novo alvo. Shanks tenta segurar, não porque Loki esteja errado em querer vingança, mas porque ainda não era a hora. Aí a gente percebe melhor quem o Shanks realmente é. O problema não era coragem, era momento. Ele não parece alguém fugindo de uma briga, parece alguém tentando impedir uma guerra antes da hora certa. Esse flashback conversa direto com o presente. No passado, Shanks já falava de um poder acima de todos. No presente, Imu aparece diante do Luffy usando armas que parecem vir da base do mundo. Elbaf deixa de ser só palco de batalha, vira uma pista gigante de como esse mundo foi conquistado. Imu começa a trocar de arma como se estivesse abrindo um arsenal antigo. A história liga essas armas aos 19 reis fundadores. Há 800 anos, esses reis colocaram suas armas ao redor do trono vazio como símbolo de igualdade. Agora, essas armas voltam com uma aura demoníaca nas mãos dos servos de Imu.
E a frase mais pesada é simples: essas são as armas que dominaram o mundo. Então não estamos falando de relíquia bonita, nem de símbolo esquecido, muito menos de decoração do passado. São armas revividas, armas que carregam a história da vitória do governo mundial, armas que podem explicar como esse mundo foi colocado de joelhos. Para mim, essa é a parte que mais aumenta a escala do capítulo, porque essas armas não parecem só armas fortes, elas parecem provas vivas de como o mundo foi dominado. Zoro entra exatamente nessa parte. Enquanto Luffy luta para continuar vivo, Zoro encara uma peça desse poder antigo. A batalha deixa de ser só força contra força. Vira a nova geração batendo de frente com as armas que seguraram o mundo por 800 anos, só que o Luffy ainda está no centro do perigo. Imu se prepara para finalizar. A fala dele é bizarra. Para Imu, matar o Luffy com uma dessas armas não é só execução, é quase uma prova de poder. Como se o Luffy tivesse que sentir orgulho por morrer por uma arma que construiu o mundo. Imu quer transformar a morte do Luffy em mensagem. Tipo, esse mundo ainda é meu. No último segundo, o capítulo puxa um nome da Era de Roger para dentro da guerra. Chopper Gaban aparece, e ele não entra como um reforço qualquer. O narrador chama Gaban de braço esquerdo do Rei dos Piratas. Esse detalhe já muda a energia da cena. Gaban aparece exatamente quando Imu está prestes a matar o Luffy com uma arma ligada aos reis fundadores. Eu não consigo ver isso como coincidência. Parece que a Era de Roger ainda tinha uma peça guardada para esse momento. Daí ficam várias perguntas. Gaban sabe algo sobre essas armas? Ele sabe o que Roger descobriu sobre Imu? Ou Elbaf finalmente começou a trazer para o presente os segredos que a tripulação do Rei dos Piratas deixou para trás? One Piece, 1189. Não é só um capítulo de ação, é um capítulo que aumenta a escala de tudo. Luffy está sendo drenado por Imu. Shanks já sabia que existia um rei do mundo. As armas do trono vazio voltaram para a história. Chopper Gaban chegou no momento exato em que Luffy podia morrer. Então me diz, o que muda mais o futuro de One Piece? Shanks saber sobre o rei do mundo? Imu usar as armas que conquistaram o mundo? Ou Gaban aparecer justamente agora? Comenta aqui embaixo, porque esse capítulo não terminou uma luta. Ele abriu uma guerra antiga de novo.